Boa noite, amigos. A semana começou com o pessoal perguntando cadê o ILS do aeroporto. Mas ainda estamos em maio. O presidente da Infraero disse em Brasília, através da Voz do Brasil, que até fins de junho estariam instalados o ILS dos aeroportos de Joinville e também de Londrina. E mais 3 aí pelo interiorzão do Brasil, que eu não me lembro onde é. Me lembro bem de Londrina, nossa cidade aqui, e de Joinville, que é cidade importante, uma das mais do sul do país. E olha, na próxima sexta-feira haverá a churrascada do curso de medicina da UEL, no Parque Ney Braga, no local do recinto José Garcia Molina, aqui na Sociedade Rural do Paraná. No mesmo local, no sábado, nós teremos 2 grandes casamentos aqui em Londrina. Um deles no Milton Covério e o outro na Casa do Criador. E no dia 16, ainda que é um sábado, teremos no Pavilhão Internacional e na área industrial da Rural, a Festa Universitária Celebration. E no próximo dia 14, quinta-feira, o Instituto Roberto Miranda, que é o ex-Instituto do Cego, agora chama-se Instituto Roberto Miranda, estará comemorando 50 anos de fundação. É uma entidade sensacional, que é presidida agora pelo Ari Sudan. 50 anos serão comemorados com um jantar no Buffet Planalto, com a presença de membros da sociedade londrinense. O Instituto Roberto Miranda, que como já disse aqui, é o antigo Instituto dos Cegos, que desde 2013 passou a ter essa nova denominação, em homenagem a Roberto Miranda, que presidiu por 33 anos e foi o principal responsável pelo desenvolvimento da entidade. Aliás, que entidade fantástica é essa? O IRM é uma das instituições londrinenses que atendem pessoas com deficiências e prestam grandes serviços à nossa comunidade. A fundação ocorreu em 1965, através do trabalho de pessoas como o arcebispo Dom Geraldo Fernandes, que está sepultado aqui na Catedral de Londrina, Teobaldo Ciossi Navolar, que foi presidente diretor do Fórum de Londrina, o primeiro diretor da Faculdade Estadual de Direito de Londrina, o primeiro curso superior de Londrina, do jornalista João Milanês, de saudosa memória, o grande jornalista da Folha de Londrina, o ex-prefeito Milton Ribeiro de Menezes, saudoso, e Antônio Faria Neto, também de saudosa memória, que eu acho que é o pai do JB Faria, o seu Antônio. Acho que é assim. E o vereador Dagon, o Daniel Gonçalves, além de outras lideranças. O presidente atual é Ari Sudan, que faz um trabalho excelente, excelente. E olha, a informação foi me passada pelo nosso Ival Miyamoto. No Japão, o Dia das Crianças é separado por meninos e meninas para o Dia dos Meninos, como que aconteceu no último dia 5 de maio. Costuma-se hastear essas bandeiras em formato de carpa, Almir, que tem como símbolo força, persistência, bravura e sucesso. Já que a sensação que se tem é que eles estão nadando contra a correnteza. Os japoneses acreditam que as carpas trazem sorte, felicidade, saúde e sucesso na vida. Ou seja, tudo que um garoto precisa ter para um crescimento saudável. Aqui em Londrina, para lembrar um pouco essa tradição, as carpas estão hasteadas na sede da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, na Escola Modelo de Língua Japonesa, eu conheço bem, eu já estive lá, a Rua Paranaguá, número 1782. A carpa maior, na bandeira preta, significa o pai. A carpa cor-de-rosa representa a mamãe. A carpa azul e a carpa verde representam os meninos. A carpa vermelha representam as meninas. E olha, esta família compõe-se de pai, mãe, 2 meninos e uma menina. Parabéns aos japoneses e nipo-brasileiros que mantêm essa tradição chamada koinobori. Koinobori. Faz parte da educação nipônica, é sensacional. Falando em japoneses, vamos falar do Hashimitsu, que foi criado aqui em Londrina por londrinenses brasileiros netos de japoneses. Vamos lá. Olha o Hashimitsu aí. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano.
Hashimitsu, também aberto aos domingos. E vamos falar também do Jinjin, que tem também na sua administração o nosso grande amigo Milton, que também é neto de japoneses, e onde você saboreia a comida japonesa e chinesa da melhor qualidade. Veja. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Jinjin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Jinjin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Jinjin. Seu momento de sabor. Boa noite, Almir Hockenbach. Boa noite, Militão. É bom a cultura japonesa, é bom falar deles, Fantástica, né? né? É uma cultura fantástica. Tradicional. Tradicional, de muito Com respeito, né? Passando para a meninada aquilo que significa a tradição, né? O respeito, o costume bom, né? O que eu admiro muito na cultura japonesa é a disposição deles ao trabalho e à produção, né? Fantástico. É fantástico. Almir Hockenbach, agora vamos falar da nossa produção, que anda meio, não sei se é a produção toda, mas o país todo, o governo todo, o país todo, que anda meio ou bastante endividado, né? Muito endividado. Vamos comparar a dívida americana, que é um país líder do mundo ainda, com a dívida brasileira. Somos um país que quer estar em ascensão. O que dizem os números? Os números não mentem, né, Almir? Não mentem. É com você. Militão, Conta pra gente. eu trato dessa questão da dívida pública há mais de 13 anos já. Eu tenho me dedicado muito a isso porque entendo que, se não houver um equacionamento da dívida pública, repito, quantas vezes forem necessárias, o país não sai da crise. Os empresários não terão condição de ter uma carga tributária adequada, porque esse governo trabalha, na verdade, muito mais para produzir déficits do que superávites. E o que importa é a sobra e não a falta de dinheiro. Eu trago aqui hoje alguns números que me assustaram muito e com certeza vai assustar também todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Nossa, vamos lá. A dívida pública brasileira fechou o ano passado com um total de 3 trilhões 252 bilhões de reais. Esse valor corresponde a 1 trilhão e 84 bilhões de reais. De dólares. De dólares, aliás. 3 trilhões 252 bilhões de reais, que corresponde a 1 trilhão e 84 bilhões de dólares. Essa correspondência é muito importante nesse momento, porque nós estamos comparando a dívida de dois países. Sobre a dívida brasileira, eu observo hoje uma incidência de juros baseado na taxa Selic, que não é tudo, ainda tem o custo da administração dos bancos que fazem a venda desses títulos. O Brasil está obrigado a um pagamento de taxa de juros da ordem de 12,75%. Isso corresponde a um desembolso ou a um custo anual da dívida pública, ou então ao serviço da dívida pública, como querem os outros, no valor total de 414 bilhões de reais, que corresponde, por sua vez, a 138 bilhões de dólares. Aí nós temos que considerar também as reservas brasileiras, que são os dólares que o Brasil tem depositado lá fora. O Brasil tem depositado lá, correspondente em reais, 1 trilhão e 86 bilhões de reais, que representa quase 30% do total da dívida. E esse valor também significa que lá fora nós temos 362 bilhões de dólares. E recebemos lá 0,25% de juros. Então o governo conta com uma receita de 2 bilhões e 700 milhões de reais, correspondente a 900 milhões de dólares. Quer dizer, pagamos 12,75 e recebemos 0,25% ao ano. Vamos agora para a dívida americana. O total da dívida americana, a maior do mundo, somou no ano passado, em reais,
52,500 trilhões de reais, correspondente a 17 trilhões e 500 bilhões de dólares. Os americanos pagam juros sobre essa dívida de 0,25% ao ano. Isso significa um desembolso de 129 bilhões de reais ou 43 bilhões de dólares. Essa é a grande diferença. Bom, o que nós temos que considerar? A dívida pública americana, ela é 16 vezes maior que a dívida brasileira. Mas os americanos pagam de juros 3,2 vezes menos do que paga o Brasil. Isso para mim não faz sentido nenhum. Em 2014, a dívida americana pagou de juros correspondentes a 129 bilhões de reais. E a dívida pública brasileira custou ao país 414 bilhões de reais. Ou seja, se você trabalhar esses números, você vai observar que o serviço da dívida pública brasileira, ainda que a dívida brasileira seja 16 vezes maior, o serviço da dívida é 37 vezes e meio maior relativamente ao custo da dívida americana. Meus amigos, isso é um escândalo. O PIB americano é 9,6 vezes maior do que o PIB brasileiro. Mas a relação de juros da dívida sobre PIB nos Estados Unidos é de 0,2%. E no Brasil, esse custo financeiro representa 7,5%. Todos os anos. Sim, por ano. Anualmente. Eu estou medindo aí em 2014. Então são questões muito graves que nós temos que ter em mente e mostrar para a população que esses números são absolutamente fantásticos e quem paga essa conta é o povo brasileiro. Porque dívida pública se paga com o dinheiro dos impostos. O que nós estamos observando que é uma arrecadação brutal de juros incidentes sobre a dívida pública, aí o governo tenta aí fazer uma política monetária dizendo que vai produzir um superávit primário para pagar uma parte dos juros de 60 bilhões, mas isso não é verdade, ele não vai conseguir nunca. Não vai passar de 25, 30 bilhões a possibilidade do país nesse ano construir um superávit primário para pagar parte dos 414 bilhões de juros que está devendo, Militão. Então é uma sangria que precisa ser ordenada pela classe política, pela gestão administrativa. O país precisa de um projeto, não tem projeto, a administração é feita por improviso e dessa maneira nós não vamos sair da crise em que o país está metido. A economia está de cabeça para baixo. A política monetária, eu diria. A política monetária está de cabeça para baixo, com certeza. Por quê? A dívida pública americana, que é 16 vezes maior, repetindo, né, paga juros 3 vezes menos. Então não faz sentido. Aí onde está o problema? Na dívida ou na taxa de juros? Na taxa de juros. Com certeza. Com certeza. E essa administração da política monetária, quando você faz essas comparações com relação à dívida de outros países, o que dá para ver que essa política monetária ela é praticada por gestores incompetentes e, se não forem incompetentes, eles fazem uma administração para atender interesse de povos da além-mar. Almir, você disse não faz muito tempo, acho que foi no começo do ano, que cada brasileirinho que nasce devendo quase 20 reais. Hoje é alguma coisa parecida com 14, 15 mil reais, né? 15 mil reais. 15 mil reais. De dívida. De dívida. Cada criança que nasce devendo isso. Porque você tem que pegar a dívida total e dividir por 205 milhões. 205 milhões de brasileiros. Dá mais ou menos 13.814. A dívida é essa aqui? 400 e... Não, esse é o juro. 414 é o juros. Né? A dívida total é 3 trilhões 252. Minha Nossa Senhora. 3 trilhões.
Isso corresponde hoje a mais ou menos alguma coisa parecida com 61, 62, podendo ser 63% do PIB. E essa dívida é com os bancos, para os bancos. Com os bancos. São 21 famílias, né? Aqui do que Brasil. Tem títulos. Não, inclusive tem fundos internacionais. Fundos internacionais. Que lá, ao invés de receber 0,25%, 1% de juros ao ano, Aplica eles aqui preferem comprar títulos da dívida pública que receber. remuneram de maneira exorbitante. E que essa exorbitância no pagamento dos juros não cabe no bolso do brasileiro e tampouco não cabe no tamanho da economia brasileira. E é por isso que esses norte-americanos, por exemplo, de fundos, vão passear. Vão passar a temporada na Flórida, na Califórnia, com dinheiro na brasileiro. Europa, com juros desses. E nós, ó. É isso aí. Essa que é a verdade. Agora, o que nós vemos? Você observa as políticas que estão a caminho, dizendo que vai se recuperar, restabelecer um equilíbrio fiscal, e não é verdade. Porque se o país paga 414 bilhões de juros no ano passado, e ele vai conseguir produzir aí, vamos dizer que ele produza um superávit de 30. Ora, tem 380 bilhões no buraco. No buraco. E esse juro devido, não pago, contratado devido e não pago, vai se acrescentar na dívida do ano seguinte. Vai. Cada vez mais esse pessoal está empurrando o país para um buraco cada vez mais fundo. E o curioso é que esse assunto não é debatido na Câmara dos Deputados, no Senado da República. Não é No tratado. Senado Federal. Ele Ninguém é trata tratado disso. exclusivamente em gabinetes das portas fechadas com o interesse dos senhores banqueiros, os chamados especuladores da dívida pública. Só é tratado à porta fechada. E também a grande mídia, né? Quando foi que a grande mídia produziu uma reportagem trazendo aqui a comparação do tamanho da dívida brasileira com a dívida americana, o custo da dívida brasileira em relação ao custo da dívida americana? Nunca foi tratado. Eu nunca vi Eu isso. nunca vi também, não. Nunca vi. No Estadão, Em lugar na nenhum. Folha de São Paulo, nos grandes jornais, vamos Eu dizer, do não país. vi, eu não vi. Globo. Nada. As revistas também não conseguem fazer. Nada. E eu acho que também é o seguinte, Almir, também a falta de melhores informações que a grande imprensa tem. Ou não tem alguém especializado para levantar isso, ou não interessa saber onde é que está a dívida. E é tanta coisa, é tanto escândalo, tanta sujeira, tanta manchete de gente presa, não é? Que são as manchetes dos jornais. É Exatamente. detido para cá, é preso para lá, é Exatamente. solto para cá, são os advogados que falam, não é? Agora, eu acho que nós temos que insistir e quero até de novo cumprimentar você pelo espaço que você concede aqui no seu programa para bem informar a população. O brasileiro precisa conhecer esses números, saber o que está acontecendo. Porque eles trazem uma informação de que a dívida pública representa 7,5% do PIB. É muito dinheiro. 7,5% parece que é pouquinho, né? Mas isso corresponde a alguma coisa, 414 bilhões De reais. que sai do aparelho produtivo para o governo na forma de imposto. Quanto isso representaria em creches, escolas, postos de saúde, escolas de medicina, mais juízes com melhor preparados, tudo. É uma coisa todos os fantástica. profissionais. O melhor Brasil preparados, sem dívida. asfalto, saúde, saneamento básico. Resolvida a questão do endividamento público, você pode equacionar todos os problemas que esse país tem, que vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Vai faltar problema e sobrar dinheiro. Vamos para o intervalo, estamos conversando com o consultor e professor Almir Hockenbach, nosso economista. Já voltamos. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia.
Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Muito bem, estamos de volta, estamos com o professor Almir Hockenbach. Estamos tratando hoje, conversando a respeito, e ele já apresentou esses dados impressionantes que vocês viram, da dívida externa brasileira e da dívida americana. Dívida pública bruta. Dívida pública bruta. Bruta. Dívida pública bruta. Bruta brasileira. Brasileira. Contra a dívida pública bruta americana. Americana. Que é um negócio alarmante para nós brasileiros. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas eu queria lembrar aqui, mais uma vez, que julho está se aproximando e Londrina deverá promover, através da Fundação de Esportes, com a participação dos clubes e agremiações associativas da cidade, os Jogos de Inverno Intersociedades, que tem pelo menos 30 modalidades esportivas e que durante o mês todo de julho tem sido a atração noturna nas agremiações da cidade, nos clubes que têm suas quadras, piscinas e etc. É uma grande festa, sem dúvida alguma. E queria registrar também a carta que o prefeito de Alvorada do Sul me escreveu, dizendo que ele e toda a Câmara Municipal de Alvorada tem cobrado muito o governo Beto Richa, que aquela cidade tem um delegado de carreira e não tem, confirmando a notícia que eu dei na Folha de Londrina. Então, vamos cobrar do governador, sem dúvida alguma. Mas você que está sempre preocupado em aumentar o seu relacionamento com a sua clientela, você conta com a Arte Brindes. Veja o que ela te oferece. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Almir Hockenbach, estamos de volta. E olha, vou dizer uma coisa para você. Vamos só lembrar uma coisa. A criança que está nascendo nesse momento, no Brasil, todas elas já nascem devendo de 14 a 15 mil reais. Cada uma. Porque o pai está devendo também, a mãe, os outros irmãos. Nós já vamos a quem nasce. Meu Deus do céu. Não?
É, porque a dívida dividida pelo total da população... Pelo total da população. A responsabilidade per capita. É, per capita. Ainda que não seja ele o devedor, né? É, ainda que não seja. Ainda que não tenha nada com isso. Mas é quem vai pagar o pato. É, não é verdade? Porque dívida pública se paga com dinheiro do imposto. Com dinheiro do imposto. E todo vivente tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto. Almir, então, agora, você quer ver uma coisa? Quem paga isso, você disse antes, é o Tesouro Nacional. É. Quem é responsável pela pagamento? dívida pública é o Tesouro Nacional. Uhum. Como isso é procedido? Quando o resultado do balanço público produz um superávit primário, que é receita menos despesa operacional do governo, aí não entra o custo financeiro, essa receita menos o custo operacional resulta num resultado. Quando esse resultado é superavitário, o Tesouro Nacional utiliza esse recurso e destina isso para o pagamento de parte dos juros ou do serviço da dívida. Parte. Uhum. Então, veja bem, para uma dívida que o ano passado foi de 414 bilhões, e o país ainda produziu um déficit, né? O ano passado deu um déficit, não conseguiram nem superávit. Tá certo? Tá certo. Então, na verdade, você tem um custo financeiro, mais uma irresponsabilidade fiscal, que resulta na necessidade do Tesouro Nacional colocar mais títulos da dívida pública à venda. Quem compra esses títulos são aqueles especuladores que gostam de ganhar, de ter grandes lucros sem precisar trabalhar, que são os abutres, como diz a presidente da Argentina, é verdade, que eles trabalham como os abutres, e eles levam o país, pode até parecer que quando eles trazem dinheiro, eles ajudam o país, nessa forma de empréstimo, parece que... Entrou dólar eles no país. Estão ajudando, parece que é uma coisa boa. Parece que é uma ajuda, é uma coisa boa. Mas quando você vai fechar as contas, resulta nesses números fantásticos aí, que levam o país a um empobrecimento cada vez maior. Isso é um defeito da política monetária. Isso vem desde... veja bem, no tempo isso é do tempo do Império, né? Inclusive, para a Inglaterra reconhecer a independência do Brasil, houve lá um compromisso do endividamento, né? Foi a primeira dívida brasileira. Foi, né? Depois disso, houve diversos governos, algumas administrações positivas em relação à diminuição da dívida, né? Mas hoje o que eu observo é uma irresponsabilidade total. Agora, por exemplo, quem é o cara do Tesouro Nacional que enche o cheque? Não, eu acho que é o presidente do Banco Central, o presidente do Tesouro Nacional. Sim. E do ministro da Fazenda. Eles que são responsáveis pela emissão desses. Porque a gente não vê nos jornais e nem no site deles que eles pagaram nesse mês X. Olha, pagamos esse mês juros da dívida da DPB. Pagamos X. Mas tem um balanço, o boletim do Banco Central informa alguns pagamentos. Mas eles são pouco significativos, né? Uhum. Porque precisava ter sobras, né? Sobras. Então a ideia que eu defendo, que eu continuo defendendo, é que se faça um projeto para o equacionamento dessa dívida, a partir de um processo que permita a securitização dos recebíveis, porque o governo tem muita coisa para receber também, né? E ele tem algumas receitas que podem ser separadas para dar garantia a um processo de securitização, e esse volume, essa sobra, ainda que nós consideremos aí sobre os recebíveis um deságio de 70%, os 30% nos ensaios que fiz seriam suficientes para pagar as dívidas dos governos estaduais, para pagar todas as dívidas dos municípios, para pagar a dívida brutal do município de São Paulo, que deve 61 bilhões, e pagar também os compromissos relativos aos precatórios, que hoje somam 97 bilhões de reais. É dinheiro suficiente para tudo isso. É verdade. Agora, Almir, fica a pergunta, por que não falta vontade política, falta a decisão? Eles estão tratando do quê? Da briga entre os partidos, quem manda no país, se é o PMDB, se é o PT, agora quem está mandando é o PMDB, não é? É oposição, briga daqui, briga dali. E essa dívida só aumenta. Só aumenta. O que eu vejo é o seguinte, a gente diz muito que falta vontade política. Eu quero inverter essa lógica.
para dizer que o que sobra é comprometimento com os especuladores. Sim. É isso aí. Sobra comprometimento aí. É isso aí. Né? Eu acho que essa sobra de comprometimento indevido e que prejudica tanto o país é que faz com que a vontade política não apareça. A outra questão, vamos repetir aqui, é que o povo brasileiro vota muito mal. É verdade. E vota desinformado. Vota O desinformado. povo brasileiro vota no mais bonitinho, no mais não sei o quê, ou no que fala melhor, ou no compadre, ou sei lá, eu sei que ou acredita, ou vai para fila, vota sem saber, chega na hora e vota só para não E ser às multado. vezes a gente também é enganado pela propaganda política. É, né? é. Eu, por exemplo, me sinto enganado. É. Nessa última eleição para governador, para governo do Paraná, eu votei no Beto Richa, Você votou, não é? que fez aqui quanto? 80% dos votos em Londrina? Quase isso, 77. Foi uma fraude eleitoral quando você compara a realidade do governo dele pós-eleição. Então ele sai de 80% de aprovação em Londrina para hoje tem 5%, né? É o que estão dizendo, 5%. Pesquisa informa que ele tem 5%. Depois disso tudo que aconteceu, não é? E ele não tem, a equipe de governo dele não tem nenhum conteúdo para promover um discurso de concertação dessa grande besteira que ele fez. Ele está sem saída. Faltam alguns secretários de nomes de peso, ou então de bom entendimento, de boa formação, de muita humanidade, é isso? De conhecer, O secretariado de dele viajar, do secretário de viajar pelo é Estado. de pouco conhecimento. Pouco né? conhecimento. Eles têm pouco domínio. Aí é triste. É triste. Porque essa conta, esse desgoverno, o resultado desse desgoverno, nós vamos pagar por isso. Nós vamos pagar. Até já disse aqui que essa decisão que ele fez de tentar entrar e pegar o dinheiro para na Previdência, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Ele está com uma fuga fiscal enorme, na ordem de 1 bilhão e 200 milhões ano, relativamente ao fechamento indevido dos postos fiscais. Era só receber esse dinheiro. Essa fraude na Receita Estadual levou dos cofres públicos alguma coisa entre 800 milhões e 1 bilhão de reais. Só esses 2 pontos, bem administrados, resolve o problema de caixa dele, que ele está dizendo que é de 125 milhões mês. Só isso. 125 milhões mês. É tão fácil de resolver isso, para de fazer bobagem. Você quer ver uma coisa? O Paraná também tem umas coisas que eu não consigo entender. A loteria da Caixa deita e rola no Paraná. O Paraná é o 3º estado que mais aposta. E o Requião fechou a loteria do Paraná. Fechou. E o Beto não abriu. Não falta alguém de cabeça, de ideia para chegar? Gente, faça uma loteria estadual, bota uma diretoria eficiente que vai arrumar dinheiro para pagar muita coisa. Muita coisa. Não vai, Almir? Muita coisa. Mas não, ninguém, sabe? Ninguém se mexe. O cara só quer receber o dinheiro dele no fim do mês. A outra questão, eu estive no Palácio Iguaçu com o objetivo de convidar o Beto Richa para que fosse ele um governador que liderasse a formatação de um pacto federativo. Através dos governadores, com participação dos senadores desse estado, para a gente construir, junto com um apoiamento político dos governadores, que estão enlacrados numa dívida, construir uma saída de pagamento da dívida nos levantamentos de balanço que fiz, e sei que tem recursos para tudo isso, desde que pare a roubalheira. Agora, pois é, e não se deu muita importância lá no Palácio Iguaçu. Agora, em Brasília, é o que se fala. Já começaram a falar em pacto federativo. Pacto federativo, é a saída. Estão falando lá no Senado, na Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, assisti os discursos disso, mas ele tem um conteúdo meramente político. O que precisa ser associado a esse conteúdo político é um conteúdo programático de libertação dos governos estaduais dessa dívida brutal que está na barriga da União. Isso precisa ser resolvido. Se você não resolver essa questão financeira dos estados dentro do Pacto Federativo, o Pacto Federativo político não prospera. Os estados devem para o governo. Devem. A dívida dos governos estaduais e das prefeituras está na barriga da União, porque elas foram renegociadas lá em 97, 98, 99. Né? E vai. E vai que vai. É uma taxa de juros essa barriga vai explodir uma hora. A barriga aguenta o quê? Aguenta. A União. Vai explodir. A União fazendo a exploração financeira na dívida dos estados. Pois é. O que eu tenho defendido? Porque tem que pagar juros para a União. Muito altos. Muito alto. Quanto? Alguma 13? Coisa entre 6 mais ITR. Vamos ficar a média de
Hoje, 14% sobre receita corrente líquida, né? 14%. A afetação Já sobre imaginou? receita corrente líquida Já do Estado, na imaginou? média, é isso. É uma sangria nos É estados. uma sangria. Então, o que eu tenho defendido é o seguinte, juro zero está na moda. É. Eu tenho defendido que nas relações financeiras entre entes federados, entre entes públicos, a taxa de juros seja igual a zero. Não há razão de cobrar Não isso. há razão. Não há razão. Porque o dinheiro é público e o que paga isso é dinheiro de imposto de todos os brasileiros. Você quer ver uma coisa que eu acho errada? Está em cima da hora quase. Por exemplo, você pega a Folha Londrina de segunda-feira, de hoje, invasão de terra de novo aí na região de Alvorada do Sul. Invasão de terra na fazenda dos Atalas. Olha, eu me lembro, desde o primeiro governo do Álvaro Dias, governo estadual, que ele e o irmão dele, o Osmar Dias, que hoje é vice-presidente do Banco do Brasil, eles levantaram a dívida dos Atala. O Atala não pagava imposto. A dívida era enorme. Então, em vez de executar na justiça e cobrar, parece que fizeram vistas grossas à invasão de terra. De um pessoal que veio do Rio Grande do Sul e invadiu uma fazenda dos Atala, que mataram 3 mil cabeças de gado e arrasaram 600 alqueires de arroz e gado. Eu me lembro bem. Eu tinha as fotos disso até. Ficou por isso mesmo. Ninguém recebeu do Atala, o Atala perdeu 3 mil cabeças de gado, os sem terra foram para lá, invadiram. Ninguém sabe se pagaram, se negociaram. Agora, invadiram de novo outra fazenda. A pergunta que eu faço a mim, por que o governo federal não desapropria, paga o dono da terra? Fala, vem cá, seu Atala, quanto vale sua fazenda? Vale 40 milhões. Então está aqui o dinheiro. Agora o senhor deve 30. Então vamos descontar, toma 10 milhões. Aí o governo chama o sem terra e diz, está aqui a terra, mas vamos fazer um contrato, vocês vão produzir, vão trabalhar, não vão alugar terra, não vão vender. Não é verdade? Porque eles fazem isso por aí. Eles arrendam a terra para pecuarista. Exatamente. Não é? É o fim da picada. Agora, é o que eu vejo para resolver essa questão da reforma agrária, o que falta é uma lei de desapropriação que seja tratada juridicamente em rito sumário. Exato. Sem recurso nenhum. Sem recurso nenhum. Desapropriou, desapropriado fica. Fica. Acabou. Tá aí. Não tem Tá recurso, aí. não. Agora, o Estado, o governo, tem que pagar a terra do cara. Tem que pagar. O que o governo tinha que fazer? Tinha que levantar. Quantos sem terra temos no Brasil? Trabalhadores rurais. Temos X. Agora, todo santo dia aparece trabalhador rural? Não tem tanto assim. Não tem. Aqui entre nós, gente, não tem tanto assim. Tem fazendeiro aqui na região aqui de Guaravera, Bela Vista, Tamarana, Faxinal, correndo atrás de empregado para o seu sítio e não acha. E o assentamento agrícola tem que ser orientado. Orientado. Por técnicos agrícolas, por instituição, tem que ter patrulha mecanizada, uma série de coisas. Porque ele entra lá e é assentado e com a enxada. Não dá. Não dá, né, Não dá. Almir Hockenbach, muito obrigado a você. É um assunto para a gente conversar aqui. Esse. Vamos conversar sim. Conversaremos. Obrigado a você. Boa semana. Espero que tenham tido uma ótima Dia das Mães. Salve as mães. O governo precisa criar juízo, porque o que tem de mãe procurando emprego para filho é de doer. Boa noite.